enfim, não se perpetuou no poder, né? Não se manteve no poder, foi trocado, houve uma troca de turno por uma dissidência, que era o Tucanato. Enfim, houve dali uma evolução. Mas o governo Bolsonaro extinguiu milhares de cargos da administração pública, cargos de comissionados, né? E isso significa que é política pública sendo descartada, desconstruída. Por mais que exista aí um debate sobre que cargos eram esses, né? A questão é que o cargo comissionado, o número geralmente atende ao clientelismo, mas as funções, né, comissionadas aí geralmente atendem a uma necessidade de política pública. Isso, infelizmente, eu nunca consegui comentar aqui, até porque envolveria analisar as extinções realizadas logo no início do governo. Agora, a imprensa noticia que Moro extinguiu aí 60 portarias, decretos aí do seu ministério, né, dos seus antecessores e uma dele próprio. Não sei nem se foi a da besta, né, a 666. Mas, enfim, é, são também políticas públicas que estão sendo desmanteladas. Assim como os conselhos, esse talvez o exemplo mais flagrante e gritante, o governo destruindo os espaços de consulta e intervenção de setores da sociedade dentro do Estado. Isso é profundamente pior do que o Tucanato fez com as agências reguladoras, né? Porque a agência reguladora é desaparelhar o Estado e criar um aparelho em que o setor privado vai incidir, vai determinar a situação. Isso geralmente compromete a população, né, questões sociais, e protege o capital. Mas aí existe uma ordem dentro do que a gente considera modelo capitalista, né? Eu discordo, acho que é um desastre, mas existe um ordenamento ali, né, em que aquilo faz sentido. E se não faz sentido, produz efeito contraditório ou negativo para o país e a gente tem como revisar. Em mais de um momento, as agências reguladoras tiveram que puxar o freio de mão ou andar para trás, porque se deixasse só pelo interesse do capital, a coisa teria piorado. O único espaço em que isso não está acontecendo com frequência é o setor financeiro, bancário, né? Porque o Banco Central, ele é uma ponta de lança nesse caminho. Mas, por que eu estou dizendo que é preciso destruir o governo Bolsonaro? Porque tudo isso que está em andamento, em algum grau e em algum momento, vai começar a produzir um processo dentro do Estado em que o próprio Estado começa a funcionar em favor do desmantelamento proposto por Bolsonaro. Qual que é a situação? A chamada máquina do Estado, ela funciona de acordo com as diretrizes, né, e com a lógica do governo. Quando a gente tem troca de turno entre tucanos, lulistas, ou qualquer coisa, DEM, PMDB, né, você tem lá determinadas disposições que vão dar um direcionamento para o Estado. Vargas lá, né, o exemplo mais significativo, né? Então, vai funcionando de acordo com a orientação ideológica. A orientação ideológica do bolsonarismo é terra arrasada. Inclusive, vale a pena a gente explorar o fato de que o viralatismo do bolsonarismo, né, precisa ser analisado porque ele aprimora ou agrava, né, o viralatismo que a gente já tem no país, né, da classe média. Não é o mero viralatismo que a classe média possui. Bolsonaro aprimora isso, porque ele destaca alguns aspectos dessa concepção aí, dessa mentalidade vira-lata, né? Que é o seguinte,
não há uma discussão de mobilidade social. O bolsonarismo, ele propõe um parasitismo ao modelo político-econômico dos Estados Unidos, em que você vai viver das sobras do que aqueles interesses daquele país, né, dispuser a dar para você, né? Por exemplo, da sujeira, como é que é os parasitas ali dos tubarões, né, não lembro o nome deles, eles limpam, né, a sujeira lá da pele do tubarão, né? Assim como o passarinho limpa a sujeira do dente do jacaré. É por isso que o jacaré não come o passarinho, porque ele está ali fazendo um serviço, né? Prestando serviço para ele. E é isso, é nesse grau. Não é que os brasileiros vão para os Estados Unidos e se tornam um Donald Trump, né? Constrói um império lá em Nova York. Eles estão indo para morar numa favela de classe média alta, nas favelas de classe média alta, que tem ali num pedacinho dos Estados Unidos que é reservado aí para esse tipo de vassalo, né? Eles não vão para o centro da economia, eles ficam na periferia. E olha a situação grave. Na década de 90, o Plano Brady, né, ele enalteceu o México porque o México se subordinou ao tratado econômico, né, o que aqui era ALCA, não vou lembrar mais o nome lá que era na México, Estados Unidos e Canadá. E, nossa, é o paraíso da América Latina, é o México. Agora, décadas depois, o próprio Estados Unidos, né, o governo eleito nos Estados Unidos, produz uma política que não é avessa àquela pregação. Ela é criminosa, porque olha, a gente explorou esses caras aqui até onde deu. Agora que tem socialmente um ônus, né, a gente extraiu todo o bônus do México. Agora que está começando a crescer o ônus, ou seja, está se invertendo, a gente não tem o que a gente estava extraindo do país, está sendo maior, está sendo menor do que o prejuízo social. Vamos construir muro. Só que o Brasil não é vizinho dos Estados Unidos. As coisas aqui, se segue o ritmo, o rumo que o Bolsonaro propõe, vai ser N vezes mais calamitosa. Eu vou encerrar aqui e retomar a questão da destruição no seguinte sentido. Não pensem aí os bolsonaristas, né? Ah, tá falando de destruir! Olha que comunista terrorista! Não! Eu falo em destruir democraticamente esse governo. Eu não estou falando ainda nem mesmo em golpe de Estado ou em luta armada. Eu estou dizendo o seguinte: a Constituição estabelece mecanismos e formas para se lidar com um governo como esse. E talvez aqui em outro momento eu mencione o Argentinaço, que derrubou De la Rua, derrubou seu sucessor e acabou levando Duhalde, né? É uma experiência bastante interessante, inclusive pelo surgimento dos piqueteiros. E o que eu estou dizendo é que, já mencionando o equívoco da tese do impeachment, que certos setores da esquerda defendem, essa via é desastrosa, é igualmente desastrosa, porque ela promete um bolsonarismo de menor intensidade, que vai chegar no mesmo lugar, só que num prazo muito mais longo e iludindo muito mais as pessoas, né? Então, é preciso que, se a esquerda pretende fazer uma transformação que não seja a legitimação desse status quo espúrio que tem no país, nós vamos ter que começar a trabalhar com a proposta de forçar a renúncia de Bolsonaro, a renúncia de Mourão, e que, atualmente, Rodrigo Maia tome posse para convocar eleições. A via do impeachment é um equívoco tão grave, né, quanto a gente ter
não ter tido condições de reagir à eleição de Bolsonaro. E até é importante dizer, porque como eu não estou pregando assassinato de ninguém, eu sou contra esse tipo de coisa, né? Na luta armada é um contexto de guerra civil disfarçado, enfim, a guerra civil também tem essa questão de morte, mas eu estou falando de outra coisa, né? É, é preciso entender, inclusive, que Bolsonaro não tem culpa integral de ser presidente. Ele foi colocado lá de uma forma basicamente democrática, minimamente democrática. E eu estou dizendo, de forma minimamente democrática, nós precisamos destruir esse governo. Precisamos garantir que existam condições de pressão social suficientes para que esse governo crie vergonha na cara e renuncie, né? Para que o país restabeleça o rumo, né, que a gente vinha construindo aí nos 5 séculos de história, né, com todos os percalços. Né. Eu pretendo retomar essa conversa nos próximos vídeos, vou tentar, não sei se consigo, mas porque me incomoda muito que tenha gente de esquerda pensando em impeachment. Não é essa a questão. A democracia é mais do que isso. Né? A democracia admite, e eu não estou nem falando de desobediência civil, estou falando de algo mais radical do que desobediência civil. Né? Mas existem meios, né, de se pressionar de forma legítima, né? E é claro que esse governo não vai ficar calado, não vai esperar acontecer, ele vai reagir de forma brutal, por isso eu menciono o argentinaço. Né? E que, na minha opinião, se a esquerda, se o campo progressista acredita que é necessário trocar esse governo e é necessário recompor, né, a nossa participação ao modelo civilizatório ocidental, a gente não vai fazer isso pela via legislativa, né, ou pela via do status quo. Abreijos.